Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia em Perspectiva, onde nós discutimos, então, questões da engenharia. Esse canal é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem um apoio institucional do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso tema, né, os sindicatos, né? Então, vamos conversar bastante sobre os sindicatos, a situação atual dos sindicatos. E nós já contamos ainda com a presença muito especial do senhor João Guilherme Vargas, né, que é uma pessoa ligada ao setor sindical há mais de 50 anos, me parece, eu estive vendo aqui na história dele, e é um cientista político, e há mais de 40 anos ele trabalha como consultor sindical. Né. Ele, não sei exatamente em que época, mas eu apurei que ele foi, inclusive, um dirigente do Partido Comunista Brasileiro, né? E embora ele é mineiro, né, passagem do Rio, e hoje ele está aqui em São Paulo, então ele trabalha e dá assessoria ativamente ainda para os sindicatos. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, João Guilherme. Para mim, eu tenho muito interesse assim, nessa conversa. Eu acho que o sindicato, em geral, me parece estar passando por um período bastante difícil, como de fato vários setores da sociedade brasileira, né? E então eu convidei aqui exatamente para a gente conversar sobre o momento, mas também especialmente aproveitar a sua larga experiência para a gente conversar um pouquinho sobre a história dos sindicatos. Que uma coisa, sindicatos e as funções dos sindicatos também. O que me assusta muito hoje, talvez meus colegas engenheiros, né? Quando eu falo em sindicatos e alguma coisa desse, até o apoio que eu recebo desse canal e esse vínculo que eu tenho em sindicatos de engenheiros, as pessoas logo reagem de uma maneira negativa, embora eles não saibam o que não saibam onde fica, não saibam nem quem são as pessoas que participam lá, mas se desenvolveu, aparentemente, uma certa ojeriza assim, nos sindicatos, que é difícil de entender, e provavelmente o senhor vai ter muito mais condições de elucidar isso aí, de falar, até porque eu só tenho a história do seu lado, e o senhor conhece perfeitamente, e vai poder nos dar as dicas aí de como é que nós chegamos nesse ponto. Tá bom, mestre? Já falei bastante, muito agradecido por sua presença aqui. Então, no primeiro momento, deixar o senhor à vontade para falar um pouquinho sobre a sua história, né? Mas também sobre a história dos sindicatos, e depois então a gente conversa aí, tenta alguns temas aí, conversar com um pouquinho mais de detalhe. Olha, Renato, a história do sindicalismo entre os engenheiros, por incrível que possa parecer, ela está na origem da história do sindicalismo dos trabalhadores. O primeiro sindicato nacional na Inglaterra, nos meados do século XIX, se não me engano, 1846, quando começava o sindicalismo inglês, o primeiro sindicato nacional na Inglaterra foi o Sindicato dos Engenheiros. Eles deram, então, uma contribuição, não só em termos do papel desta componente da mão de obra inteiramente importante, mas também pelo caráter nacional da entidade na época. Daí para frente, com todas as dificuldades que separam os trabalhadores fabris do profissional de formação universitária, com todas as dificuldades, na evolução do sindicalismo, os sindicatos de engenheiros também foram constituídos. Óbvio que foram mais constituídas associações, centros de apoio e proteção, centros de qualificação, associações de qualificação, de representação dos diversas especialidades da engenharia. Indo aqui para o Brasil, a história institucional do movimento sindical normalmente
ela começa na virada do século, quando surgem os sindicatos de trabalhadores, e basicamente de trabalhadores fabris. Com a Revolução de 30 e a orientação de Getúlio Vargas, começa um processo de institucionalização dos sindicatos. Eles passam a ser reconhecidos, porque eles existiam como força ativa de representação de categorias, mas o Estado, depois da Revolução de 30, começa a lhes dar um caráter institucional. E por incrível que pareça, por incrível que possa parecer em função das dificuldades, a criação de sindicato de engenheiro, ela é quase concomitante com essa iniciativa da Revolução de 30. Os primeiros sindicatos de engenheiros, por exemplo, de São Paulo, é um sindicato criado logo no início dos anos 30. Aliás, o primeiro sindicato de engenheiros criado no Brasil foi o Sindicato de Engenheiros de Minas de Ouro Preto, claramente relacionada à presença em Ouro Preto das Minas Gerais, vamos dizer assim, das empresas estrangeiras que exploravam minério. Com a criação dos sindicatos, a primeira característica deles foi uma abrangência municipal. Os primeiros sindicatos de engenheiros, incluindo o de Ouro Preto, que eu citei, eles são sindicatos de âmbito municipal. Só com a sua evolução, ou seja, só com o avanço do tempo, aí passando pela Segunda Guerra Mundial e chegando até Juscelino, estes sindicatos de origem e base municipal, em alguns estados, transformam-se em sindicatos estaduais. E olha que coisa interessante, no início do ano de 64, ano do golpe militar, em fevereiro, foi criada a Federação Nacional de Engenheiros, que na época agrupou os sindicatos estaduais que já existiam, como São Paulo, Rio Grande do Sul, com muito peso, Rio de Janeiro e outros. A partir daí, vem a repressão da ditadura militar. Ela se dá muito mais contra a ação do sindicato, do dirigente, do que contra a instituição. Então, os sindicatos, eles desenvolvem a sua organicidade, apesar do clima político repressivo vigorante durante a ditadura. Com a democratização, e aí nós já estamos na década de 80, o movimento sindical brasileiro realiza a CONCLAT, que foi a primeira reunião nacional depois da ditadura dos sindicatos. Na sequência, cria-se a Central Única dos Trabalhadores, depois a CGT, Centrais Sindicais, e nos anos 90, aquele grupamento que formava a Federação Nacional dos Engenheiros, já com essa característica de sindicatos predominantemente estaduais, ela sofre uma pressão por influência da posição política ligada ao Partido dos Trabalhadores, e então um conjunto de entidades separa-se da Federação Nacional dos Engenheiros, formando uma entidade que vem a chamar-se FICENGE, Federação Intersindical de Sindicatos e Engenheiros. Hoje, no Brasil, o quadro sindical ele é representado pelos sindicatos de
abrangência estadual, que formam Federação Nacional dos Engenheiros e Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, FNE e FICENGE, com uma característica. A FICENGE ainda mantém nos seus filiados um sindicato de base municipal, Volta Redonda. Ele ainda é, até hoje, sindicato de base municipal, embora exista o Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Já em Minas Gerais, onde existiu o Sindicato dos Engenheiros de Juiz de Fora, hoje os engenheiros de Juiz de Fora se agrupam no Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais. Então, o quadro hoje é mais ou menos assim: 19 entidades formando a Federação Nacional de Engenheiros e 12 entidades formando a FICENGE. Essa é a estrutura dos sindicatos. Os sindicatos se agrupam, portanto, em duas federações, a Federação Nacional dos Engenheiros e a FICENGE, com bases estaduais diferentes, porque a Constituição ela exige unicidade. Então, se você tem na Federação Nacional de Engenheiro o Sindicato de São Paulo, na FICENGE não pode ter o Sindicato de São Paulo. Se FICENGE tem a representação do Sindicato do Rio de Janeiro, a federação não pode ter o Sindicato do Rio de Janeiro. Entendeu a lógica? E esses sindicatos, fazendo então agora a generalização, eles têm como destino, obrigação e tarefa e estatuto a representação dos profissionais. Num primeiro momento, era uma representação de profissionais de formação universitária e diferenciados enquanto profissionais qualificados. Ao longo do processo de industrialização no Brasil e no avanço da economia, o engenheiro passa crescentemente a ser um profissional assalariado. Ele que era um profissional liberal, como o termo que se usa. E os sindicatos, então, principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul, eles se abrem para a representação do profissional engenheiro assalariado, sobretudo assalariado em grandes empresas ou ao Estado, ou as organizações de Estado, ou estatais ou de administração. E nesse esforço, os sindicatos procuram representar o conjunto dos engenheiros e tem esse direito porque a Constituição garante a cada sindicato, na base respectiva dele, a representação de toda a categoria. Quer dizer, o sindicato, ele negocia condições, salário, condições de trabalho, jornadas, etc., não só para o seu filiado, o associado, mas negocia para vigência para a categoria. Como as entidades sindicais, elas trabalharam e adquiriram prestígio, houve, e olha que coisa interessante, no próprio início da ditadura militar, um esforço para garantir o salário mínimo profissional do engenheiro. E houve, então, esse avanço, até mesmo na época a lei foi vetada, depois o veto foi derrubado, ou seja, há todo um processo de luta em que as entidades, representando o interesse dos engenheiros, conseguem, logo no início da ditadura militar, legalizar o piso profissional. E esses eixos, então, a representação do interesse dos engenheiros, a negociação a respeito das condições de salário, emprego, e a jornada que foi
um esforço realizado politicamente, são os grandes atributos do Sindicato dos Engenheiros. Óbvio que também, ao longo do tempo, os sindicatos prestaram e prestam serviços à categoria de âmbito jurídico, principalmente nas questões de relação do trabalho, e houve épocas, então, em que os sindicatos eles tinham verdadeiro serviço odontológico, serviço médico, e isso foi, ao longo do tempo, abandonado. Hoje não tem, mas já houve isso. Então, o sindicato tem esses objetivos: representar os engenheiros, defender as condições de salário, de emprego, de jornada, de qualificação do engenheiro, e esses elementos que eu chamo de serviços que o sindicato presta. Por exemplo, o nosso sindicato aqui em São Paulo tem uma pauta enorme de serviços que ele presta ao associado ou ao não associado que se aproxima do sindicato. Ele oferece vantagens, planos de saúde específico, previdenciários, uma série de, além da promoção permanente pelo sindicato, de cursos, formação. Só dar um exemplo: o sindicato em São Paulo chegou a criar uma universidade, só não pôde mantê-la e ela teve de ser encerrada por conta da reforma trabalhista de 2017, que praticamente amputou os recursos do sindicato. Como a universidade era literalmente sustentada pelo sindicato para formar engenheiros jovens que valorizassem a profissão, porque o curso era excelente, o sindicato não pôde continuar por falta de dinheiro, condição criada pela reforma trabalhista de 2017. Então, eu fiz aqui um histórico rápido da ação sindical, no Brasil principalmente, e destaquei aquelas características da ação sindical. Óbvio que se dá num clima e num elemento social de extrema dificuldade. Exemplo: as universidades que formam engenheiros, elas não têm a mínima preocupação em seus cursos, sejam universidades públicas, sejam universidades privadas, em orientá-los em direção à vida associativa dos profissionais. Isso só acontece no ramo da engenharia química. Os engenheiros químicos, eles têm no currículo da química, aí estou falando da universidade, da escola, eles têm no currículo matérias ligadas à associação deles, em que o sindicato dos engenheiros químicos, que é um sindicato que convive com o sindicato dos engenheiros, ele tem a representação em cursos, ou seja, oferece cursos. Então, apesar dessas dificuldades ideológicas, essa ideia de que ainda sobrevivente, que o engenheiro é um profissional liberal, ele não se mistura com o trabalhador, a própria vida na fábrica, ela cria essa dificuldade, cria essa disparidade. Os sindicatos dos engenheiros, cada vez mais, crescentemente, eles se interessam por representar o profissional assalariado em todos os aspectos da sua vida, com todas as dificuldades, ou seja, enfrentando discriminação, o neoliberalismo, do individualismo, toda essa dificuldade de caráter ideológico. O sindicato se preocupa também com a formação do profissional e a sua qualificação, num mercado que varia muito. O sindicato, por exemplo, de São Paulo,
e outros sindicatos também têm esse exemplo, tem um conselho de tecnologia que anualmente premia os grandes nomes da engenharia em várias áreas, com isso se aproximando daqueles referenciais na profissão de qualificação dos diversos profissionais. Agora, o palmito da palmeira do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros hoje é o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse projeto é mais que decenal e vem sendo desenvolvido pela federação e pelo sindicato da seguinte maneira: ele realiza seminários a respeito de temas específicos, mas todos eles voltados para aquela ideia de que o Brasil precisa desenvolver e, ao desenvolver, precisa ter mais engenharia. Ou seja, é um elemento de contribuição, é um processo de contribuição com o desenvolvimento nacional, e nesse desenvolvimento nacional a defesa da engenharia, ou seja, do saber do engenheiro. Esses esforços, eles têm avanço, dificuldades, porque em todo o processo de desenvolvimento brasileiro houve a participação dos engenheiros, mas a participação dos sindicatos variou e varia ao longo do tempo. Eu quero chamar a atenção a grande força que o Sindicato dos Engenheiros em São Paulo adquiriu na década de 80, quando ele se renovou, na linha da negociação coletiva. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina hoje, que são afiliados à federação, eles executam verdadeiras negociações coletivas com grandes empresas estatais ou públicas da administração e garantem nessas negociações avanço com cláusulas que dizem respeito ao interesse dos engenheiros, não só os filiados ao sindicato. A quantidade de filiados de cada sindicato, ela é um número relativamente até pequeno em relação aos engenheiros, mas ao negociar os acordos e convenções, os sindicatos atuam em nome e dizem respeito a toda a categoria, todos os profissionais. Há um esforço também para representar o chamado profissional liberal, ou o próprio aposentado. Agora, essas são iniciativas que complementam o leque de alternativas que o sindicato exerce. Negociação coletiva do engenheiro empregado, apoio para o engenheiro liberal, empreendedor, como se diz, autônomo, e o próprio aposentado. É todo um leque de atividades que faz com que hoje, pelo menos alguns dos sindicatos dos engenheiros, sejam realmente muito importantes na vida profissional dos engenheiros. É óbvio que isso está inserido em dificuldades como essa que você, Renato, mencionou, por exemplo, a queda do número de estudantes em engenharia, as dificuldades dos cursos de engenharia, a própria discriminação ideológica e por aí vai. Mas neste quadro hoje, em alguns estados, pelo menos, para não dizer em todos, mas pelo menos em alguns, aqui em São Paulo em particular, o Sindicato dos Engenheiros é vital na vida dos profissionais da engenharia. É isso. Acho que até falei demais. Não, tá ótimo. Não, mas me parece assim que essa importância dos sindicatos, assim, eu sou um pouco mais novo, mas me lembro dos anos 70, até, bom, nosso presidente hoje é um sindicalista, né, nasceu dentro do sindicato, né? Então, existia uma importância dos sindicatos e o que me preocupa, que eu acho bastante interessante, é como esses sindicatos
de alguma maneira, que eu não sei ainda, a gente tem suposições, ela caiu num um sentimento de ojeriza, assim, da população no senso comum, né? Até outro dia me chamou muita atenção, teve o evento lá de 90 anos do nosso Sindicato de Engenheiros de São Paulo, foi na Assembleia Legislativa, né? Eu participei e tal. Aí eu voltei, peguei um Uber, um aplicativo, e aí eu citei, né? Eu estava no sindicato. O cara desfiou uma série de ideias prontas, né? Provavelmente ele claramente não conhecia o sindicato, mas ele tinha todo um arsenal de argumentos contra, e me espantou, de certa maneira, como estava tudo muito pronto, né? Mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção que eu vi isso em colegas também, engenheiros, né? Que também não conhecem isso aí. Renato. E isso chegou num ponto, assim, do senso que está disseminado, né? Como é que a gente sai? Mas, repara, Renato, se você tem, desde o consenso de Washington, uma ideologia de anti-Estado, uma ideologia de anticoletivo, portanto, uma ideologia de iniciativa privada individual, esse manto ideológico, ele cobre a sociedade. Ele não cobre só o engenheiro, ele cobre a sociedade. Agora, no engenheiro, você teria, por exemplo, essa alienação das escolas de engenharia a respeito do caráter coletivo do exercício da profissão, do papel e importância do Estado, das empresas públicas, da profissionalização. Ou seja, o Sindicato dos Engenheiros, assim como o Sindicato dos Metalúrgicos ou dos Trabalhadores da Construção Civil, ele enfrenta essa dificuldade ideológica, e ela é abrangente na sociedade. E chego a te dizer, ela é mais abrangente no geral da sociedade do que cada categoria em particular, porque é uma espécie de manto ideológico. Agora, uma coisa é verdade. Hoje, em São Paulo, por exemplo, o papel do Sindicato dos Engenheiros é importantíssimo para o próprio papel do exercício da profissão de engenheiro em São Paulo. E cito São Paulo, mas podia citar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Ou seja, as dificuldades, além das dificuldades específicas do exercício da função sindical, existe esse manto ideológico que ele faz parte, digamos, da natureza das coisas. Claro, uma natureza das coisas que, por exemplo, hoje no Brasil, com essa visão neoliberal vigente, o papel do engenheiro é muito desprezado, vamos dizer claro. À medida que não existe um projeto Brasil, um esforço nacional, uma ideologia nacional de desenvolvimento, com distribuição de renda, respeito à natureza, relações adultas com os outros países, uma vez que não existe esse impulso, o papel do engenheiro é menorizado. O engenheiro hoje só é lembrado quando a ponte cai. Ele não é lembrado como o construtor da ponte. E isso faz parte e é componente de uma dificuldade de ação que os engenheiros, mas vamos dizer, claro, também médicos, advogados, profissionais de formação universitária também têm. À medida que o nosso país, hoje, costeio alambrado, como falava o Brizola, costeio alambrado de um projeto de desenvolvimento nacional, o prestígio da categoria cai. Olha, quando Brasília foi construída, engenheiro era top de linha. Toda a campanha juscelinista da construção de Brasília, ela se apoiava no papel ativo do engenheiro. O grande mestre de obras, o grande fazedor de estrada, ou seja, o engenheiro era aquele profissional que encarnava um projeto nacional específico, que era a construção da nova capital,
e encarnava como, digamos, o marco disso. E hoje nós temos um país que luta para recuperar novamente essa ideia de desenvolvimento como projeto nacional. Daí a importância do Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, mais engenharia. Uhum. Sim. Mas, assim, mas o senhor não acha que nos últimos... A minha ideia é a seguinte, nós estamos falando de Consenso Schwartz, falando nos anos 80, né? E essa ideia do neoliberalismo veio dos anos 80, né? Mas nesse tempo todo, me parece que os sindicatos mantiveram uma certa atividade, né? Tiveram, sim. O Sindicato dos Engenheiros, aqui de São Paulo, exatamente começou a negociar fortemente com as empresas, representando o interesse dos engenheiros, exatamente nos anos 80. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo é um exemplo de uma entidade que, apesar do neoliberalismo e do consenso de Washington, ele lutou para impor um ponto de vista que deságua, por exemplo, no projeto do Cresce Brasil. Percebe? É um esforço. Enquanto o conjunto da sociedade foi anestesiada, amortecida ou enfeitiçada pela ideologia, eu estou resumindo, neoliberalismo, é individualismo, é não Estado, é desorganização nacional, etc. Enquanto o conjunto da sociedade foi anestesiado, o sindicato é um exemplo vivo de uma luta consciente contra esse estado de espírito negativo. Eu digo para você, eu não sei fazer essa conta aqui agora, mas de 80 para cá, se há entidade no Brasil que mais esforço desenvolveu para se colocar na contracorrente no neoliberalismo, foi o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Projeto Cresce Brasil, projetos específicos do Conselho de Tecnologia, que o sindicato desenvolveu, a própria escola, a universidade que o sindicato criou e que por causa da reforma trabalhista de 17, ele não pôde prosseguir. Se você observar as negociações que o sindicato realiza, incluindo aqui em São Paulo com a Fiesp, como uma negociação guarda-chuva para o conjunto de engenheiros profissionalizados. Então, é todo um esforço de enfrentar exatamente essa carapaça, esse manto, essa carapaça individualista, neoliberal, discriminatória, etc. É uma luta, mas o sindicato tem sido vitorioso nessa luta, até mesmo porque tem continuado existindo e tem prestígio, quer dizer, ele tem voz ativa. Exemplo, PAC, um esforço do governo do Lula, do governo Dilma, agora novamente do governo Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é a reindustrialização, o desenvolvimento de obras, etc. É muito difícil termos uma compreensão disso se não levarmos em conta as posições que o sindicato o Sindicato dos Engenheiros aqui em São Paulo tem defendido. Percebe? Existe uma carapaça, mas a ação do sindicato enfrenta essa carapaça, procura superá-la, procura vencê-la, apesar das dificuldades que ela cria. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dois momentos aí um pouco distintos, mas falando sobre a participação do engenheiro no centro, mais próximo do centro do poder, quando ele teve, então, possibilidade de implementar, inclusive, políticas desenvolvimentistas, e até implementou, né? Mas nos anos 60, 70, né, que, de certa maneira, houve tal da tecnocracia, né? Então, essa racionalidade, como o senhor bem falou, o engenheiro foi um momento muito especial para o engenheiro, até por conta das grandes obras de engenharia, então foi um momento especial. Mas, de alguma maneira, também
E aí vieram, lembro bem, muitos políticos, né, engenheiros, ocupavam cargos de prefeito e governador, quer dizer, isso aí. Isso, de certa maneira, ficou um pouco... Eu tenho essa impressão ainda, essa ligação da engenharia com aquele período um pouco obscuro da democracia, né? Mas isso é um aspecto. Estou falando com relação ao desenvolvimentismo do país, né? Mas um outro, assim, também, tomando por um outro viés, né? Mas nos anos 2000 a gente tem, então, um período bastante diferente, é um período democrático, um período que foi muito bom para a economia, embora seja muito em função das commodities, não seja tanto período industrial, mas também que tiveram muitos sindicalistas que tiveram oportunidade, né? Tiveram ministros sindicalistas, o presidente era sindicalista, né? E nem por isso eles conseguiram também imprimir um ritmo que fizesse face a essa dificuldade, essa carapaça, como o senhor comentou, né? Quer dizer, ou seja, eu sempre comento, existe uma carapaça, existe uma dificuldade, mas também o que se ergueu contra isso aí também não foi muito eficiente, vamos dizer assim. Mas olha, vamos conversar pé no chão. Como você generaliza os resultados recentes das eleições municipais? Eles revelaram um Brasil que é conservador e reacionário. Sim. Eles revelaram um Brasil que, aqui na nossa conversa, é um Brasil contra o desenvolvimento, contra o progresso. Ora, você enfrenta isso. Essa é uma dificuldade real. Até mesmo para aquilo que seria útil, você enfrenta dificuldades devido a essa carapaça associada a essa situação de conservadorismo na sociedade. Durante a ditadura militar, com o Juscelino e com a ditadura militar, o engenheiro era valorizado. Com o Juscelino, diferente da ditadura militar, porque na ditadura militar a engenharia era valorizada, o engenheiro era valorizado, mas era castrado. Ou seja, faz ali o que o mestre mandar. Com a democratização, nós tivemos a luta para recuperar o papel pleno do engenheiro como ser ativo na economia, vamos dizer assim, mas também ser cidadão. Agora, essa luta enfrenta as dificuldades da transição para o mundo político. Por exemplo, aqui em São Paulo, se falar em político que é engenheiro, todo mundo vai falar em Maluf, que não é um bom exemplo de político. Então, essas dificuldades existem, elas são reais. Agora, o que nós temos de ver é que não se pode julgar a criança fora com a água suja do banho. Apesar dessas dificuldades, a grande questão é a seguinte: os sindicatos de engenheiros existentes estão travando bom combate na representação da categoria dos engenheiros, estão abertos para as contribuições da inovação, da novidade, do que acontece, são confiáveis nas propostas que, em conjunto, fazem para a sociedade, restauram o papel de prestígio dos engenheiros. Minha resposta a essas questões é sim, com as dificuldades existentes. Entendi. Deixa eu me perguntar, e uma questão também importante, eu acho, sindicatos, que em vários momentos, principalmente, né, partidos políticos de esquerda, né, e houve uma, não sei se é uma confusão, né, mas uma união que em algum momento se mostrou benéfica, mas eu não sei se no todo, né, eu acho que não existe, não sei se existe essa avaliação, em que medida que essa união assim tão profunda entre sindicatos e partido político. Olha, deixa eu te falar, na história sindical, a relação entre sindicato e partido político é uma caveira de burro. Por quê? Ou seja, repara, na história sindical que começa na Inglaterra, o sindicato cria o partido político. Partido político de interesse dos trabalhadores. Quem criou o Partido Trabalhista na Inglaterra foram os sindicatos
dos trabalhadores ingleses. No entanto, na Alemanha da social-democracia, o partido cria o sindicato. Então, se a gente quiser formular de maneira geral, a gente tem dois modelos. Sindicato cria partido, partido cria sindicato. Isso vigorou, essa simbiose entre partido e sindicato, até praticamente o século XXI, em alguns casos até hoje. Até o século XXI, até o fim do século passado, na Inglaterra, era obrigado uma quantidade determinada de dirigentes do Partido Trabalhista serem dirigentes da central sindical. Isso vigorava na França. Só recentemente, no século XXI, essa simbiose foi rompida. Até hoje, na Argentina, os sindicatos são peronistas. Até hoje, nos Estados Unidos, e esse ano é a primeira vez que aconteceu uma novidade, os sindicatos dão contribuição financeira, quer dizer, financiam os candidatos do Partido Democrata. Então, aqui no Brasil, quando houve a redemocratização, houve o que eu chamo uma singularidade. O vínculo entre partido e sindicato foi muito estreito, a simbiose era muito estreita. Então, nós temos um período em que a ação partidária se confundia com a ação sindical. Vou te dar um exemplo. A FICENGE foi criada como expressão de um partido político, no caso o PT. Então, havia essa simbiose. Com a Constituição de 88, as águas foram separadas. A Constituição de 88, ela determina o papel do partido e determina o papel do sindicato, e eles são diferentes. Se o sindicato representa uma categoria, ele não pode ser filiado a um partido político. O dirigente pode ter a sua sensibilidade, mas a entidade não pode, isso é constitucional. Os papéis são diferentes. Agora, isso tudo é um processo, como eu te contei. Nos anos 90, a Federação Nacional dos Engenheiros foi dividida não por dinâmica sindical, mas por uma dinâmica político-partidária. Percebe? Isso é um processo. Hoje, se a gente olha e valoriza, como eu valorizo a nossa Constituição, ela procura separar as águas, ela determina a separação das águas. O sindicato não pode ter um partido político, mas nós ainda somos muito inerciais em tentar vincular uma entidade a um determinado partido. Mas, por exemplo, não se pode dizer que o nosso Sindicato dos Engenheiros de São Paulo tem uma filiação partidária, porque o presidente, o Murilo, faz questão de ser plural para respeitar o ditado da Constituição. Entendeu? É um processo. Ou seja, hoje a Constituição ela determina que sindicato tem um papel, partido político tem um papel, e os exercícios desses papéis são diferentes. Isso não, eu entendi, né, que é um processo, né, embora, bom, assim, essa mistura, assim, que eu sempre vejo essas expressões, né, exatamente desse senso comum que eu tenho observado, que as pessoas, até atualmente, né, se radicalizou bastante, polarizou bastante a política, né, e meio que o sindicato entra de gaiato nessa história aí por causa de partido político também, né, me parece. Mas não, se você observar o esforço hoje, é aplicar a ditado da Constituição. Você repara, se a gente fala que a CUT tem uma proeminência petista, você não pode falar que a Força tem uma proeminência solidariedade. Entendeu o que eu estou te falando? Realmente nós estamos numa fase inercial, depois da singularidade da redemocratização, em valorizar a Constituição
com os ditames que ela faz diferentes, compreende? Uhum. Se você pensar o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, ele não comete esse erro de partidarização. Sim. Uhum. Nessas últimas eleições, a diretoria, o Murilo, a diretoria, recebeu, eu não sei agora, mas tipo uns 50 candidatos para reuniões no sindicato. E se você olhar, é todo o espectro político partidário, não há a vinculação a uma legenda, a um partido. Uhum. E isso é diferente de um sindicato que erroneamente adota uma bandeira partidária, porque está errado, viola a Constituição. Deixa eu aproveitar uma coisa que me marcou muito, tempo de diversidade, eram as greves, né? E era mais ou menos o tempo que teve as grandes greves lá em São Bernardo também, o próprio Lula, né, que era o líder, foi quando ele surgiu no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Onde é que foram essas greves, professor, mestre? Essas greves, elas acontecem. Greve. Deixa eu falar uma coisa escandalosa para você. Opa. Greve é igual sarampo. Você tem quando jovem, depois tem dificuldade de ter outra vez. Uhum. Greve não é assim. Greve não é jabuticaba que dá no pé. Mas o que significa isso para o Brasil, assim, na história do Brasil? Significa que há conjunturas em que a ação sindical se corporifica em greves. Há momentos de greve. Então, não é uma questão aonde foram as greves. Elas têm acontecido na medida das necessidades pontuais, específicas, concretas. Agora, sempre levando em conta aquelas necessidades concretas da categoria. Sabe, deixa eu voltar a insistir, greve é igual sarampo. Sabe, tem hora que dá, mas não é... greve não é gripe. Deixa eu completar a minha metáfora. Greve não é gripe. Gripe dá sempre. Nós não podemos reivindicar o conceito de greve como se falássemos em gripe. Tem que pensar mais em sarampo, usando essa metáfora de doença. Né? Eu até entendo ali naquele período ali, era o período final da ditadura, existia já um processo de... Claro, evidente. Mas por exemplo, mas aí também existia também um certo contexto bom, enfim, tem esse contexto. Mas, por exemplo, quando teve, como o senhor está chamando, a deforma trabalhista, que foi um negócio absurdo, um negócio, de certa maneira, assim, até violento, assim, eu não me lembro de ter visto conversas de greve, de manifestação. Pois é, e não houve mesmo. Não houve mesmo. E sabe por que não houve? Porque a agressão prioritária da deforma foi a instituição sindical. Não foi a ação sindical. O objetivo da deforma é minorar, diminuir, agredir a ação sindical de maneira indireta, porque ela agrediu a estrutura. Isso não leva à greve. Percebe? Greve. Tem uma mitologia a respeito de greve que nós mesmos somos responsáveis por criar erroneamente. Greve não dá na árvore. Greve não dá 2 safras, como a gente fala. Greve é uma coisa concreta, é um instrumento de luta constitucional dos trabalhadores a ser exercitado na medida que os trabalhadores acham correto. Por exemplo, se um sindicato hoje tem falado isso, o salário mínimo profissional é insuficiente, greve geral pelo salário mínimo constitucional, pô, vai dar com os burros na água, porque não é assim. É uma expressão que eu particularmente detesto. Construir a greve geral é uma bobagem. Uma bobagem. Não é esse o objetivo, nem essa a maneira de agir corretamente. Não é que as greves sumiram,
Elas tiveram a sua época, desempenharam o papel. Como podem passar a ter... Vou te dar um exemplo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, ano eleitoral. Tem acontecido greves fortes em setores nos Estados Unidos que não acontecia há muito tempo. Boeing, por exemplo. Agora, olha a Alemanha hoje, com o anúncio da Volkswagen alemã de fechar as empresas, você não ouviu falar que o alemão vai fazer a greve. Entendeu o problema? Não é assim. Na Alemanha, a Volkswagen já anunciou que vai demitir 30 mil e fechar 3 empresas. E não se fala em greve. Porque a conjuntura é diferente. Não, mas então, talvez, hein? Mas exatamente essa conjuntura, né? A correlação de forças. Claro, mas é isso, porque a greve, você não pode plantar uma greve. Não, é aí que está. Primeiro você tem... Aí que está, não. Ou me aceita ou me contesta. Aí que está, não. Você não pode plantar uma greve. Uhum. Ela não pode ser plantada, usando a metáfora. Não, eu sei, mestre. Não estou falando assim a questão de correlação. O sindicato tem o direito constitucional de fazer greve. Uhum. O trabalhador tem o direito constitucional de fazer greve. A legislação proíbe o lockout, que é a greve do empresário. No entanto, não proíbe a greve do trabalhador. Esse é um instrumento à disposição do sindicato. Agora, a utilização desse instrumento vai depender de muitos outros fatores, locais, setoriais, regionais, conjunturais. Até mesmo porque a greve é um momento da luta sindical. Sim. A greve não é a luta sindical. A greve é um momento. Então você tem uma negociação. Normalmente é assim, faz uma negociação, uma assembleia de pauta, uma rodada de negociação, o patronato não aceita, estou falando em geral, o patronato não aceita. Aí aqueles trabalhadores resolvem paralisar para forçar a negociação, até mesmo greves aqui no Brasil, para forçar a justiça a se pronunciar. Percebe? A greve é um instrumento constitucional do trabalhador, mas a utilização desse instrumento vai depender da atitude, da sagacidade, da unidade que a categoria ou o dirigente demonstrarem. Não, sim, mas tem um contexto, né, que isso que estou me referindo de correlação de forças, que isso aí mudou muito, né? Tem a própria reforma trabalhista, mas dentro da área de engenharia, hoje, eu não vejo as pessoas reconhecerem, mas praticamente a questão de contratação... Nós já fizemos grandes greves entre engenheiros. Era conjuntura diferente, óbvio. Eu estou falando que hoje o senhor tem um quadro, né, por exemplo, de perda de oportunidades, fechamento de vagas, contratação de engenheiros como analistas para fugir do piso salarial. Eu sei, mas repara, isso exatamente é uma situação que é enfrentável pelo sindicato, não necessariamente com a utilização do instrumento greve. Não, eu sei, nem estou referindo agora à greve, estou referindo como fazer fácil isso aí. Por exemplo, é o que estamos fazendo, só é o que estamos fazendo. É uma luta. Você já pensou, Sísifo? Você já ouviu falar do Sísifo? Que empurra a pedra ladeira acima? O Sísifo contraria a lei da gravidade. Então, o movimento sindical é Sísifo. Ele contraria a lei da gravidade. A lei da gravidade, no caso, é a ideologia neoliberal, a carapaça, o esforço desorganizador. Percebe? É um esforço permanente. Agora, sindicato não é a palmatória do mundo, hein? Não é tarefa do sindicato resolver os problemas. Por exemplo, citei os problemas da academia formadora de engenheiros. São problemas que o sindicato dos engenheiros percebe
mas ele não tem braço e condições de agir nisso. Uhum. O Sindicato dos Engenheiros Químicos conseguiu que no currículo da engenharia química o momento associativo exista. Nós, os engenheiros em geral, civis, elétricos, mecânicos, não conseguimos. Uhum. É um esforço. Uhum. Não é a palmatória do mundo. Não, não é, de maneira alguma. A gente entende isso aí, né? E a gente só quer entender como é que isso aí evoluiu também. Gente... Evoluiu no seguinte sentido. Olha, deixa eu te explicar, Renato. Para você entender sindicalismo, você tem que entender que sindicalismo, no mundo inteiro, na história aqui, tem duas pernas. Uma perna chama ação sindical. Na ação sindical, a palavra diz o que está significando. Greve, assembleia, mobilização, jornal, agitação, ação sindical. No entanto, tem a outra perna que chama instituição. A perna institucional envolve Constituição, lei, procedimentos costumeiros. O sindicato se equilibra nessas duas pernas. Ora predomina a ação, ora predomina o institucional. Na maioria dos casos, predomina uma combinação que deve ser ótima, buscada para ser ótima, entre ação e instituição. Nós estamos vivendo um período em que a instituição é agredida pela reforma trabalhista para atingir a ação sindical e ela surge efeitos que dificultam a ação sindical. Recursos, por exemplo, a grande batalha do sindicato, a sobrevivência. Agora, essa é uma luta, levando em conta que a ação e instituição devem se somar para o objetivo do movimento sindical. Uhum. Entendi. Há momentos em que predomina a ação. O Brasil, de 78 a 88, em termos sindicais, predominava a ação. De 88 para cá, tem predominado a instituição. Até 2017, com a reforma trabalhista, cujo eixo, o golpe principal, foi no institucional. Uhum. Nenhum sindicato foi reprimido na reforma trabalhista. A instituição sindical foi agredida. Percebe a diferença? Eu nunca escutei alguém falar, né, mas o Brasil dos últimos 40 anos sofreu um processo de desindustrialização forte, né? Isso é um problema sério, geral, e que todo mundo discute, e, obviamente, ele é um subproduto desta carapaça. Não, mas a desindustrialização do Brasil é querida. Ela é fabricada pela Faria Lima, ela é fabricada pelos rentistas, ela é fabricada pela ideologia. Em que medida que ela impacta o sindicato e o trabalho? Total. Uhum. Até mesmo ela impacta de uma maneira tão brutal que mesmo só dizendo respeito à indústria, ela impacta em geral, porque ela é casada com a ideologia. É uma demonstração, aliás, de que a industrialização é querida. Uhum. Querida não por mim, não por nós dois, querida pelos rentistas. Desindustrialização, né? Isso, a desindustrialização. Esse processo assim, que a gente está vendo, esse impacto teve a reforma trabalhista, a reforma trabalhista, desindustrialização, como é que o senhor vê a perspectiva assim, dos sindicatos? Né? A perspectiva hoje do movimento sindical é lutar para legalizar a sua possibilidade de ter contribuições decorrentes das negociações. Esse é o grande desafio do movimento sindical hoje. Uhum. O que aconteceu em 17, o Renato, foi a ruptura de um acordo mais que decenal entre a sociedade e o movimento sindical. Nem a ditadura militar quis ou conseguiu agredir a estrutura sindical
assim como foi feito em 2017 pela reforma trabalhista. Então, o grande objetivo hoje do movimento sindical, objetivo estratégico, é garantir a legislação que legalize aquilo que o Supremo acha que é correto. Quando o sindicato negocia leal e corretamente para uma categoria, ele tem direito a receber da categoria contribuição, de toda a categoria. Essa é que é a grande luta do movimento sindical hoje. E o senhor vê em outros estados esse movimento que a gente consegue ver aqui em São Paulo, que São Paulo é muito grande. Vejo. A gente tem, seja por uma variante mais politiqueira, como os engenheiros da FICENG, seja no âmbito da federação, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, tem o movimento sindical dos engenheiros da federação, ele é muito atuante. Ele fez recentemente um congresso em que afirmou uma plataforma que deságua sempre na estratégia do Cresce Brasil, né? Só para finalizar, eu já estou avançando na hora, mas só vê algum tipo de sinergia, né, para usar uma palavra que está na moda, entre os sindicatos e, por exemplo, o Instituto de Engenharia, o Clube de Engenharia? Olha, o sindicato é uma instituição que tem poderes constitucionais que as associações não têm. Então, o sindicato tem mais poder que uma associação. E ele trabalha para se associar às associações, porque, repara, não existe associação de metalúrgicos. Você observou isso? Existe sindicato de metalúrgico e empresa metalúrgica. Não existe associações. Existe até times de futebol, mas não existe. Nas profissões de formação universitária, originalmente profissões liberais, você vê coexistir com o sindicato uma rede grande de associações. Ora, o sindicato, se ele for inteligente, como o dirigente como o Murilo é, ele trabalha para se associar a essas entidades. Não é contrário a elas, é parceiro delas. Agora, o que tem que ser reconhecido é que, na regra constitucional, o sindicato tem poderes de representar a categoria que nenhuma associação tem. Essa é que é a diferença. Tá bom. Mestre, estamos avançando aqui já para o final, então eu gostaria de dar uns minutos aí para o senhor passar alguma mensagem aqui. Não, a minha mensagem é a seguinte: valorizo muito o teu esforço. Essas entrevistas são boas, corretas, sobretudo abrem a minha cabeça, porque eu argumentando com você até com ênfase, eu estou também alimentando a minha cabeça, e eu só posso te parabenizar e dizer, siga em frente. A pauta é boa e o teu trabalho é meritório. Muito obrigado pelo reconhecimento aí, muito importante aqui para a gente continuar aqui na luta aqui. João Guilherme Vargas, só um esclarecimento, nós em off fizemos uma rápida pesquisa na árvore genealógica, não somos parentes, né? O senhor vem lá do sul, então... Eu acho que se a gente balançar a cangalha, a gente descobre que lá na Península Ibérica era junto. Provavelmente. Tá bom, mestre. Muito obrigado por sua presença aqui. Você sabe o que quer dizer Vargas? Eu já soube. Pode falar. É encharcado. Eu nunca soube, é mesmo? Encharcado. É encharcado, ou seja, banhado. A gente chamaria aqui de banhado. Muito boa essa. Tá ótimo, então. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estou sempre disponível, por favor. E eu também. Gostei muito. Muito obrigado. E espero encontrar lá. Infelizmente, não conheci pessoalmente, mas de vez em quando eu vou no sindicato também. A gente se cruza lá. Tá bom, mestre. Um abraço, Renato. Um abraço aí.